Graça e paz, queridos. Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, o dia oficial das nossas células, para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Gostaria que você, juntamente com a sua família, a nossa primeira célula, você fechasse os seus olhos e orasse juntamente comigo, nos colocando nesse momento em uma atitude de adoração, de reverência, de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, por poder estar, Senhor Jesus, através, Senhor, deste vídeo, entrando na casa, Senhor Jesus, fazendo, Senhor Jesus, célula, estando nos reunindo, Senhor Jesus, como igreja, cada um, Senhor, na sua casa, na sua célula, mas todos nós participando, Senhor Jesus, desse momento. Eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por mais uma vez poder estar aqui, pela vida, pelo ar, te agradecer pelo teu perdão, te agradecer pelo teu sangue, te agradecer pelo teu poder, pelas tuas promessas, pelo teu cuidado, pela tua presença, Senhor, e te agradecer por cada um dos teus filhos que nesta hora estão me ouvindo, estão acompanhando, Senhor, e estão, Senhor Jesus, cultuando a ti juntamente comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e traz, Senhor Jesus, sobre nós a tua visitação, a habitação do teu Espírito que nós precisamos, ó Pai. Vem, Senhor, receber os louvores, a honra e a glória que só ao Senhor pertence, em nome de Jesus. Amém. Só a Jesus pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor. E eu quero convidar você a abrir os seus lábios para louvar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor comigo. Aleluia. Dias de calar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Dias de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Meu ousado amor, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. É esse amor que nos fortalece, que nos dá vida, esse amor que nos renova. Que nesse momento você possa ser renovado, tocado, alcançado pela presença do Senhor Jesus. Amém?
Quero convidar você agora a preparar o seu coração para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que os nossos corações agora estejam preparados para nos alimentarmos da palavra do Senhor, que o nosso coração possa ser como uma terra seca, à espera de água, e possamos absorver, internalizar toda a palavra do Senhor nesse momento e trazer ao nosso coração a vida que a palavra tem para nós. Falando sobre a vida da palavra, me lembrei do versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é viva e é vida, e que essa vida possa nos alcançar. Então eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, o versículo 4, vamos ler apenas o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então convido você mais uma vez a fechar os olhos e falar com o Senhor, para que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estou aqui, Senhor, para ser canal do Senhor, para ser uma voz, Senhor, neste tempo, nesta hora. Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, o Senhor venha usar o meu ser, o Senhor venha usar o meu viver, e que através da minha vida, Pai, esta palavra possa alcançar, esta palavra possa chegar a todos aqueles, Senhor Jesus, que nesta hora estão me ouvindo, que estão acompanhando, Senhor, através, Senhor Jesus, da sua televisão, do seu celular, Senhor, estão acompanhando esse vídeo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, peço tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos vivendo, uma situação, uma realidade da qual não podemos, deixar de falar. Sempre é um tema muito recorrente, em nossos dias. Sabemos que é uma situação não tem sido fácil para ninguém, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, pessoas têm passado dificuldades. Se você que está me ouvindo tem sido aí de alguma forma blindado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, glorifique, exalte ao nome do Senhor Jesus, porque é só o Senhor mesmo para nos guardar, mas nós sabemos que há muitas pessoas que têm passado por dificuldade. Mas desde que o pecado entrou, queridos, no mundo, nós temos acompanhado, na narrativa histórica, aqueles que, quando eu falo sobre história, eu lembro, da minha época, do meu tempo, enquanto eu estava na escola, e ali a gente tinha a matéria de história, enfim, aí tem a história, desde lá do princípio, enfim, até aos dias atuais. E para aqueles que ainda gostam, dessa temática, que ainda buscam ainda rever, a gente percebe que a calamidade, os problemas, as dificuldades, guerras, fomes, pestes, enfim, catástrofes naturais, a luta pelo poder, doenças, enfim, nós sabemos que tudo isso vem se desdobrando na humanidade após o pecado. Então o pecado, ele trouxe todas essas mazelas, e enquanto
né, Deus não trouxer o fechamento, o encerramento para tudo aquilo que Ele tem planejado e tudo aquilo que Ele tem preparado, né, enquanto o tempo de Deus não se findar, para que o Senhor possa restaurar todas as coisas, nós sabemos que nós iremos enfrentar todas essas dificuldades. Então, o coronavírus que nós estamos enfrentando hoje não é uma situação única, isolada. Durante todo o período histórico da humanidade aqui na Terra, sempre o homem tem enfrentado essas dificuldades. E se o Senhor Jesus, assim como nós cremos na palavra, não voltar, né, aí em breve, nós sabemos que ainda muitas outras coisas mais iremos enfrentar, o mundo irá enfrentar. Há muitas dificuldades ainda que o mundo ainda vai enfrentar. Hoje nós estamos vivendo algo que está a nível, né, vamos falar assim, global, a nível mundial, mas quantas e quantas situações nós já não passamos no nosso dia a dia, na nossa individualidade, muitas vezes na nossa casa, muitas vezes sozinhos. Quantas e quantas dificuldades, aflições já não passamos, né, já não enfrentamos na nossa individualidade, seja dificuldades financeiras, seja dificuldades familiares, emocionais, sentimentais. Hoje, né, antes ainda mesmo dessa situação de pandemia, nós já falávamos sobre um mal do século, uma doença do século, a depressão, que tem acometido muitas pessoas e tem se intensificado ainda mais nesses dias. Então, dificuldade, problema, sempre a humanidade enfrentou, sempre a humanidade teve isso, estamos enfrentando e iremos enfrentar, iremos passar por muitas e muitas outras coisas mais, né? Mas Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, Ele não deixa o homem sem resposta. E aí eu posso falar sobre aqueles que caminharam com o Senhor e especificamente o povo de Israel. Vou mencionar o fato específico ali do povo preso, escravizado no Egito, e Deus se compadece do povo e o tira e o livra. Então, desde o Gênesis, né, a chegar essa narrativa e enfim, todo o período bíblico, histórico bíblico, nós vemos Deus sempre se fazendo presente como a solução, como a resposta, como o protetor, como aquele que guarda, como aquele que protege, como aquele que traz a solução, aquele que sonda os nossos corações, que traz o alívio que nós precisamos. Então, mediante a toda e qualquer situação que venhamos enfrentar na nossa vida, nós temos Deus como nossa resposta. Porém, a maior resposta de Deus para toda a humanidade, a maior resposta de Deus para toda e qualquer situação difícil, toda e qualquer situação de crise, de dificuldade, de aperto, de falta de resposta, nós temos a pessoa do Senhor Jesus, a maior resposta de todas. E nós vemos Deus já trazendo essa resposta ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, erram, e quando Deus ele começa a falar sobre a situação que cada um iria enfrentar, ele vira para a serpente e fala que a serpente, que Deus levantaria um descendente da mulher, e o descendente da mulher, na verdade, eu confundi aqui, Deus falando a mulher em primeiro lugar, né? Deus falando da mulher, fala que iria levantar um descendente através da mulher, e esse descendente pisaria a cabeça da serpente, porém a serpente lhe feriria o calcanhar. Deus já estava trazendo ali uma resposta, quando Deus ele faz ali, sacrifica um animal e tira a pele daquele animal para cobrir Adão e Eva. Deus já estava dando uma resposta, e o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que já estava morto antes, o Cordeiro de Deus crucificado, o Cordeiro de Deus que já estava morto antes da fundação do mundo. Então Deus já tem as respostas para todas as coisas que nós precisamos.
Então eu poderia encerrar essa mensagem, dado a situação que nós estamos passando, ou, temos a esperança, que logo, esse momento vai passar. Em uma pregação mesmo que eu estive aqui com os irmãos, eu falei que a nossa esperança não está na vacina, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está em Deus, Então nós cremos que isso vai passar não por causa das respostas humanas, mas por causa do que nós cremos que Deus estará agindo. Deus pode agir sim através do homem, sim, mas é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é o momento de Deus. Nós cremos assim. Então eu poderia encerrar agora essa palavra, essa ministração, falando que a resposta que nós precisamos é Cristo, porque Cristo se encerra. Aparentemente é algo muito simples que nós já sabemos, mas nós precisamos estar trazendo ao nosso coração essa fé, essa dependência e essa confiança na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que eu li esse texto, que Ele já trouxe para si as nossas dores, as nossas aflições, Ele já trouxe para si. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Então talvez hoje, já não, devido estarmos aí há mais de um ano enfrentando essa doença, para muitas pessoas, muitas vezes não estão nem aí, já talvez até passaram pela enfermidade, não tiveram talvez tantos problemas e já estão bem. E muitas pessoas talvez já estejam achando, já estejam se adaptando ao novo normal. Mas muitas vezes possam estar enfrentando crises, talvez eu, você, internas, outras crises, outras situações. Então eu quero trazer a nossa atenção agora para a pessoa do Senhor Jesus, que Ele é a última, única e verdadeira resposta e verdadeira solução para todas e quaisquer necessidades que nós, seres humanos, venhamos a ter. Jesus é o único que tem a resposta e a solução para todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, E o texto da qual o profeta Isaías fala, eu acho muito tremendo, muito profundo, porque eu vejo aqui verdadeiramente Jesus, Ele atraindo, trazendo para si a responsabilidade de carregar, de nos aliviar, de nos trazer a paz. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E porém nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Como eu falei, por causa do pecado, nós enfrentamos todas as calamidades, todas as dificuldades, todos os problemas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Então Jesus, Ele atrai para si. Não importa que tipo de situação, mas Ele atrai. E agora eu quero ir com você para Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, onde Ele mesmo fala, onde Ele mesmo nos convida, onde Ele mesmo nos chama a nossa vida como nós estamos. Seja se nós estamos enfrentando situações de pecado, situações de aflições, de desespero, de depressão, de doença, de falta de recursos financeiros, Ele nos convida. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes na nossa vida nós
vamos trazendo tanto peso para nós, peso de acusação, peso de derrota, peso de insatisfação, peso de infelicidades, pesos de preocupações. E Jesus está fazendo um convite para nós nos achegarmos a Ele. Aqueles que estão cansados, oprimidos, Ele tem falado: eu vos aliviarei, eu sou o alívio que vocês precisam, eu sou o descanso que vocês precisam. E aí eu posso ligar esse texto que Jesus fala, que Ele é o nosso descanso, a Salmos capítulo 23, o versículo 1, versículo 3, porque nós sabemos que Jesus, Ele é Deus, porém que se desfez limitou a sua divindade, limitou o seu poder e habitou em carne. Então a nossa salvação, a salvação do homem, só vem de Deus. É por isso que na doutrina, quando estudamos mais a fundo as doutrinas e as verdades bíblicas, nós encontramos aqui também o que nós podemos atribuir a Jesus, a sua divindade, porque salvação no Antigo Testamento está muito claro, só Deus que pode dar salvação. Ora, e se Jesus ele traz para si essa responsabilidade, então logo nós entendemos que Jesus é Deus. Não vou aqui explanar exaustivamente a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo, da divindade de Cristo, mas só abrindo esse parêntese para que possamos entender. E aí Salmos 23, do versículo 1 ao versículo 3, o salmista, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, se nós precisamos de descanso, nós precisamos de refrigério, se nós precisamos de um acalento, se nós precisamos de um consolo, se nós precisamos de um lugar de descanso, se nós precisamos de um lugar para refrigerar a nossa vida, para nos sentir aliviados, para sentir todo o peso, toda a opressão sair das nossas vidas, precisamos recorrer a Cristo, precisamos nos lançar a Cristo, precisamos ir de encontro a Cristo, porque só Ele. Não existe nenhum relato histórico de um ser humano que trouxe para si a responsabilidade e a solução de todas as mazelas da humanidade, a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Não existe nenhum outro relato, não existe nenhuma outra escritura, não existe nenhum outro livro que menciona uma divindade, um ser, ou que fala de uma pessoa humana que possa atrair para si todas as mazelas, como Cristo ele expõe, como os apóstolos falaram sobre Jesus, como os profetas falaram sobre Jesus. Não existe, querido, não existe. O próprio Jesus, ele nos convida: vinde a mim. Então eu não sei como que está o seu coração mediante a tudo isso que nós temos vivido, e nem fora disso, anteriormente a isso, talvez aí na sua casa você está tendo água, você está tendo o que comer, você está tendo o que beber, você está tendo o seu recurso financeiro, mas talvez você já está com outras preocupações, outros pesos que você tem carregado sobre a sua vida. Jesus, ele nos convida a confiar nele. E eu gosto de citar esse texto do apóstolo Pedro. Ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Jesus, ele cuida. Então Jesus, ele se apresenta como aquele que pode nos aliviar. Jesus, ele se apresenta como aquele que pode saciar a nossa sede. Em João capítulo 4, o versículo 13 e 14, Jesus, ele encontra a mulher samaritana próximo a um poço de água e vê aquela mulher pegando água para si. E aí Jesus ele tem um diálogo tremendo com aquela mulher. E eu quero ressaltar esse diálogo em João capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, queridos, por mais que nós, os seres humanos, venhamos a querer saciar os nossos anseios com as coisas dessa terra, nós voltaremos novamente a ficar com sede, nós voltaremos novamente a ter que nos alimentar dessa dependência que é um ciclo constante, ilimitado. Porém, quando nós nos voltamos para Jesus, nós vamos direto à fonte, Ele é a nossa fonte, a fonte de águas vivas. Como Ele mesmo já falou, Ele traz o refrigério. A água tem essa simbologia de trazer tanto a saciedade da nossa sede, como também de trazer o refrigério. Num dia de calor, imagina, um dia ensolarado, e aí a gente poder ter a água para nos refrescar, para beber, para irrigar. A água traz vida, a água é vida. O ser humano, ele é 70% formado de água. Então a água é algo essencial para a nossa vida. Então Jesus está falando: eu sou essencial na sua vida, eu sou essencial para que você tenha vida, eu sou essencial para que você possa viver. Jesus é a nossa fonte, a fonte da água verdadeira. Jesus, ele também se apresenta não só como água, mas ele se apresenta também como o pão que alimenta a nossa fome. E aí eu quero que você vire aí a página comigo, João capítulo 6, versículo 35, que diz assim, João 6, 35, e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez ele fala que ele é o que nos alimenta e o que sacia a nossa sede. O versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele estava falando que ele iria entregar a sua vida, a sua carne, à morte, por amor a mim, por amor a você. Aleluia. E aqui Jesus, ele está falando ali, ele está se colocando, de uma forma ainda maior. Ele não está se equiparando, mas se colocando de uma forma maior, de uma forma mais sublime, com o que aconteceu em Êxodo, capítulo 16, o versículo 4, quando o povo de Israel, ali atravessando o deserto, começa a murmurar, e Deus, ele sacia a fome do povo de Israel, enviando maná. E Jesus fala: olha, aquele povo comeu do maná, porém aquele povo, mesmo se alimentando do maná, eles morreram. Porém aquele que se alimentar da minha carne, aquele que se alimentar de mim, viverá eternamente, terá uma vida eterna. Então, querido, Jesus é quem sacia a nossa fome, Jesus é quem sacia a nossa sede. E não é uma sede, não é uma fome apenas terrena, mas seja uma fome espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, da boca de Deus. Então qual tem sido a minha sede? Qual tem sido a sua sede? Qual tem sido a sua fome? Quais têm sido as suas necessidades? Jesus, ele quer saciar a nossa fome, saciar a nossa sede. Você tem sentido sede de justiça, sede de paz, fome de tranquilidade, fome de libertação, fome de cura, sede de cura? O Senhor Jesus, ele é o único, a única fonte, o único que nós podemos recorrer e encontraremos solução. Não existe pessoa que se chegou a Cristo e não teve uma resposta, e não foi acolhido, e não foi abraçado, e não foi alcançado, e não foi transformado. Então Jesus é a nossa resposta. Jesus também é a luz que nos guia, a luz que nos orienta. João, virando mais um pouquinho a página aí, João 8, 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido,
Nós estamos vendo aí, ninguém sabe o que fazer, está todo mundo perdido, está todo mundo na escuridão. Fecha o comércio, promove o lockdown, todo mundo nas suas casas. Vai resolver o problema? Não resolveu, não resolve, porque aí tem um outro lá que precisa trabalhar, que precisa alcançar, que precisa ter dinheiro. Então, meu querido, está todo mundo perdido. Os governos estão perdidos, os governos não sabem o que fazer. Além de estar perdido, ainda tem uma guerra entre eles, uma guerra política, uma guerra de poder. Então, não existe luz no meio dessa situação toda. Se fecha, se todo mundo sai e ocorre a aglomeração, o vírus espalha, hospital cheio. Se fecha tudo, os outros que precisam trabalhar, que dependem do seu dia a dia, não tem dinheiro para colocar comida. Então, querido, está todo mundo perdido na escuridão. O único que pode trazer a luz das nossas vidas, o único que pode trazer a luz, a esperança, que pode clarear o nosso caminho, o que devemos fazer, o que precisamos fazer, é Jesus. Jesus é quem clareia o nosso caminho, e Ele mesmo, né, se coloca também como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, e Ele é quem clareia o caminho. Meu querido, não existe relato, não existe Deus como nosso Deus, Jesus como nosso Jesus, que é poderoso e eterno. Jesus, Ele também age na nossa, como eu falei, nós entendemos que somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Então nós temos necessidades espirituais, emocionais e físicas. Então Jesus, Ele age em todas as áreas que nós precisamos, espiritual, porque nos traz a salvação, nos trouxe a salvação, nos trouxe o perdão, nos trouxe novamente a oportunidade de nos ligarmos, de reatar a nossa comunhão com Deus. Necessidades emocionais, porque Ele cuida, Ele nos consola. Necessidades físicas, porque cura as nossas dores. Lucas capítulo 4, o versículo 18, Lucas 4, 18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus também quer tocar no meu corpo, Jesus quer tocar no seu corpo, quer tocar na nossa vida. Ele tem poder, e quando Jesus ele fala sobre isso, ele menciona diretamente Isaías 61, versículo 1, versículo 2. Então Jesus, querido, é nossa. Eu poderia aqui abordar tantas coisas sobre Cristo, mas eu quero abordar esses tópicos. Jesus nos convida para ir ao encontro dele. Ele é quem sacia a nossa sede, Ele é quem nos alimenta, quer dizer, as coisas fundamentais para a nossa vida Ele tem. Ele é quem clareia os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Ele é o próprio caminho. O Senhor, Ele veio para nos curar completamente de todas as nossas dores e enfermidades. Por quê? Porque a Ele foi dado todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí Jesus ele também fala em João capítulo 16, versículo 33: no mundo vós tereis aflições, mas tendes paz em mim, porque eu venci o mundo. Então, queridos, quando Jesus ele fala todo o poder foi me dado no céu e na terra, e quando ele fala eu venci o mundo, quem é que pode dizer que venceu o mundo? Qual ser humano? Qual filósofo? Qual cientista
Qual líder religioso, qual ser humano pôde falar o que Jesus falou? Eu venci o mundo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Porque Jesus, ele não conquistou o que conquistou simplesmente porque ele era Deus. O apóstolo Paulo fala que ele conquistou por aquilo que ele sofreu, porque quando ele negou a sua divindade e assumiu a forma humana, ele teve que aprender, ele teve que passar como homem, ele teve que sofrer fome, necessidade, angústias, solidão, tristezas, cansaço. Todo e qualquer tipo de situação que nós passamos, Jesus ele passou, e passou como homem, e como homem ele foi vencedor, e como homem ele suportou, e como homem ele aprendeu a obedecer, e ele obedeceu e foi obediente, e obediente até morte de cruz, ao qual o apóstolo Paulo fala que Deus o exaltou, porque ele se humilhou, porque ele morreu, porque ele padeceu. Deus o exaltou sobremaneiramente. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então, querido, diante de Jesus se dobram os poderosos, se dobram os senhores. Diante de Jesus se dobram todos os poderes, sejam da terra, sejam espirituais, celestiais. Diante de Jesus se dobra todos os espíritos malignos, todos os demônios, se dobra Satanás. Diante de Jesus se dobra as enfermidades, se dobra a doença, se dobra a depressão, se dobra a angústia, se dobra a aflição. Diante de Jesus, meu querido, tudo se dobra diante de Jesus, diante da pessoa de Jesus, diante do poder de Jesus, diante do amor de Jesus. Então, querido, se tudo se dobra diante do poder de Jesus, o que Ele não pode fazer por mim, o que Ele não pode fazer por você, o que Ele não pode fazer por nós, aleluia, sendo que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele fala isso porque Ele poderia, por usurpação, ter agido como Deus, mas Ele preferiu agir, conquistar como homem, para devolver de novo ao homem, a mim, você, a humanidade, através dele, confiando nele, na fé nele, trazer para nós também o poder e a autoridade para vencermos, para sermos vencedores, para sermos conquistadores, para alcançarmos aquilo que ele tem, o propósito que ele tem para nós, de vivermos uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com ele. E querido, para finalizar, eu quero finalizar com um texto do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 27, Colossenses não tem capítulo 27 não, Colossenses capítulo 1, o versículo 27, se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler esse texto, para podermos encerrar. 1, 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, meu querido, é Cristo. Que possamos lembrar todos os dias, que possamos depender, nos achegar a Ele todos os dias. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Ele, Jesus, é a nossa esperança. Não existe outro nome, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, salvos das nossas angústias, das nossas dificuldades, salvos dos tormentos, das aflições. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome que está sobre todo nome. Jesus Cristo é o nome que tem poder. Jesus Cristo é o nome que pode curar, transformar, libertar, nos dar vida, nos dar esperança, nos trazer alegria, nos trazer consolo, nos trazer conforto. Aleluia. Então, querido, feche os seus olhos, ore comigo, se coloque diante de Jesus, seja qual for a sua limitação, sua dificuldade, a sua ansiedade, aquilo que você precisa. É Jesus. Jesus é Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Chame o nome de Jesus. Clame por Jesus. Se coloque diante de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue as suas dores, os seus pensamentos. Entregue os seus anseios. Entregue a sua vida a Jesus.
Entregue a Jesus. Entregue toda a sua vida, todos os seus anseios. Entregue a Jesus. Entregue a Jesus, porque Ele tem resposta. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta palavra. Jesus, em Ti eu confio. Jesus, em Ti, como acabei de pregar na Tua palavra, acabei de explanar a Tua palavra, Jesus é o Senhor que tem todas as respostas, e tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos, tudo que Tua igreja precisa. Que nesta hora o Senhor Jesus possa, Senhor, se apresentar a todos aqueles, Senhor, que se achegarem a Ti, a todos aqueles que clamarem, a todos aqueles que se colocarem diante de Ti, a todos aqueles que invocarem o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar mudando, que o Senhor possa estar trabalhando, mudando a sorte, operando, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o Teu povo, a Tua igreja nesta hora, para a glória de Jesus. Que o amor do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja hoje comigo, contigo, com todos nós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.